Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlog do Conde Lope de la Villanueva. Dentro dessas tretas, né, relacionadas aos adventistas, existem alguns elementos aí que ficam colocando que a Igreja Católica matou 68 milhões de pessoas na Inquisição. Eu vou dar um conselho aos adventistas: não passem vexame, não passem papel de ridículo falando uma besteira dessas. Vamos analisar o fato de que a Inquisição, pelo menos, que foi criada em 1231 e que, pelo menos na Espanha, foi extinta em 1834, digamos que realmente houvesse esses 68 milhões de pessoas. E vamos pegar que o auge da Inquisição Espanhola e da Inquisição Portuguesa foram nos séculos XVI e XVII. No século XVI, Portugal tinha mais ou menos 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas. Né? Era basicamente a cidade de Belém. A cidade de Belém era Portugal do século XVI. A Espanha tinha mais ou menos 5 milhões de pessoas. Tinha menos espanhóis do que paulistas, né, do que a capital de São Paulo, que deve ter o dobro disso. Né? A Itália deveria ter mais ou menos 10 milhões de pessoas no século XVI. França deveria ter entre 15 a 20 milhões de pessoas. E a Alemanha também nesse mesmo nível. Ao todo, se a gente somar isso, não chega nem a 60 milhões. Ou melhor, no máximo 60 milhões. Se a gente contar a Inglaterra e outros países ali, a Europa basicamente deveria ter 70 milhões de pessoas no século XVI. Ora, se a Inquisição matou 68 milhões de pessoas, segundo a estatística delirante dos adventistas, então não sobraria nenhum europeu para contar a história, né? Porque a gente não está contando das guerras, da fome, da peste, etc. Então, quer dizer, o que eles estão falando é que a Inquisição, com seus rudimentos, porque também para você matar milhões de pessoas, você também precisa de uma gigantesca burocracia para fazer isso, ou pelo menos um número muito grande de pessoas para que você faça também comece a matar outras pessoas. Em suma, eu nem preciso dizer que a propaganda adventista ela é tão mentirosa, ela é tão desconexa e ela é tão assim anti-histórica que só realmente uns ignorantes para passarem vexames a ponto de espalhar essa afirmação dos 68 milhões de mortos. Por outro lado, os adventistas pegam o Apocalipse de João, o livro Apocalipse, e eles fazem algo que, no meu entender, é sacrílego, é mesquinho. Eles transformam o livro sagrado numa propaganda anticatólica. Quando eles tentam adequar de uma forma muito falaciosa as profecias de Daniel e o Apocalipse de João para afirmar que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse, eles nada mais fazem do que 5 séculos de propaganda protestante contra a Igreja. Ou seja, no final das contas, eles usam a Bíblia como uma forma de propaganda e não realmente dentro da real dimensão de fato do que Apocalipse de João queria falar. Porque o Apocalipse de João não fala nada de igreja, fala sim de um império que abarca tanto o poder espiritual como o poder temporal, que perseguem um império que persegue os cristãos. Mas qual é esse império que abarca o poder temporal e o poder espiritual? Era o Império Romano. O Império Romano, onde os imperadores se autodeclararam deuses, que eram também chefes de uma religião, ou então participavam como sacerdotes de uma religião. Então, quer dizer, querer forçar a barra e dizer que a igreja é prostituta, nós percebemos aí um grau de paranoia, de anti-intelectualismo gravíssimo nessas seitas. E observem uma coisa interessante. Os fatos históricos que os adventistas querem enxertar para, entre aspas, comprovar através de cálculos, ou seja, além de eles transformarem o Apocalipse numa propaganda anticatólica, eles imanentizam o Apocalipse, ou seja, eles materializam o Apocalipse achando que alguns cálculos ou algumas coisas podem identificar certos fatos históricos. Então o que eles fazem? Eles tentam enxertar fatos históricos desconexos para dar uma aura de credibilidade ou então uma aura de racionalidade à maluquice que eles estavam pregando. Quando eles falam que em 1798 o Papa perdeu o poder na Europa, eles partem do pressuposto de que o Papa antes de 1798 fosse totalmente onipotente. Ou seja, que na verdade o papado seria um império gigantesco que provavelmente dominava Portugal, dominava Espanha, dominava todo mundo. O que é uma coisa completamente absurda.
E se analisarmos as reveses que o papado teve ao longo da história, ganhando e perdendo poder, nós podemos dizer quantas vezes Roma foi saqueada, foi invadida, quantos papas foram mortos, quantos papas foram apedrejados, quantos papas foram sequestrados, quantos papas foram assassinados. Pô, uma porrada. Então quer dizer, você pegar o ano de 1798 para afirmar que o papado perdeu poder, eu pergunto, quando Felipe o Belo sequestrou o Papa Bonifácio por volta do início do século XIV, e depois que o Papa morreu, colocou o papado em Avignon, na França. Eu pergunto, foi uma perda ou foi um ganho do poder papal? Quando as tropas de Carlos V invadiram Roma em 1527, saqueando, fazendo um horror na cidade, matando milhares de pessoas, chega o Tibre e ficou cheio de cadáveres, de tanto morticínio que houve por causa desse saque. Eu pergunto para vocês uma coisa. O Papa Clemente VII, que estava prisionário no Castelo de Sant'Angelo, ou seja, cercado pelas tropas imperiais, e eu pergunto para você, o papado ganhou ou perdeu o poder aí? E observe uma coisa, em 1798, Napoleão Bonaparte prendeu, o Papa estava preso, foi mandado para a França, Papa Pio VI, e eu pergunto para você uma coisa, o papado perdeu o poder aí? Em 1815, no Congresso de Viena, os estados papais foram restaurados à sua velha ordem. E aí pronto, acabou a profecia adventista aí. Acabou, os adventistas tomaram no cu de pau mole. E aí? Então quer dizer, é uma vergonha a forma como vocês usam a Bíblia. Vocês usam a Bíblia apenas para destilar os seus ódios, seus preconceitos e suas propagandas de difamação. Só isso que fazem. Aí de repente sempre tem um babaca que coloca um vídeo dizendo o Papa é o anticristo, o Papa Francisco é o anticristo. Olha, o Papa Francisco pode ser inúmeras coisas, mas ele está muito longe de ser uma ameaça total à humanidade. Até porque a Igreja Católica, o único poder que a Igreja tem é o poder espiritual. Atualmente, né? Não existe nenhum governo católico mais na face da Terra, não existe mais nenhuma efetividade de uma confissão católica, a não ser alguns países como a Polônia, que nem mesmo é oficial essa efetividade confessional. E mesmo assim, quer dizer, faz um terrorismo, uma propaganda de desinformação para o quê? Para difamar não somente a Igreja Católica, como também para enfraquecer os adeptos da Igreja. Esse jogo de afirmar que a Igreja é prostituta, ou então outra fraude que é muito comum nesse meio, dizer que os católicos adoram o Papa como Deus, e começa a se dar documentos desconexos que não tem nos originais da Igreja. Tipo, por exemplo, eu estava vendo até um sujeito que começou a fazer citações de um cardeal jesuíta, que foi um santo chamado São Roberto Bellarmino, e ele afirmando que em tal documento X, que o Papa seria uma espécie de Deus na Terra. Quem viu alguns aspectos do originais de São Roberto Bellarmino, São Roberto Bellarmino coloca até mesmo um Papa herético. Ele coloca uma hipótese de um Papa herético. E qual seria o posicionamento dos católicos com relação aos papas heréticos? Simplesmente a posição dos católicos é a posição de desobediência. Você não pode desobedecer aquilo que vai contra a doutrina da Igreja. Eu pergunto, onde é que está a divindade aí deste Papa, quando o próprio santo diz que você tem que desobedecer um Papa herético? Mas é claro que o cara está mentindo. Quando eu fui descobrir onde é que está a citação, é fonte Adventismo em Foco, ou coisa parecida, ou coisa do mesmo jaez. Então quer dizer, palhaçada, palhaçada. E o sujeito foi tão mentiroso ainda que ele começou a dizer que ele tinha um livro. Eu fico perguntando cá com meus botões, qual é o adventista que perde tempo lendo obras católicas? Nenhum. Todos eles não leram nada sobre o assunto. Tudo o que eles sabem sobre o catolicismo são as mentiras, desinformações e trapaças da Igreja Adventista. Ou então de outras igrejas, porque essa concepção da prostituta da Babilônia não é necessariamente uma concepção adventista. Ela já foi inventada pelos luteranos, pelo menos alguns segmentos luteranos, pelos calvinistas, etc. Isso também já tem mais de 5 séculos. E eu falo isso porque isso está me lembrando... me lembrando aquele debate que houve entre o padre Leonel Franca
e o pastor Carlos Eduardo Pereira, o pastor presbiteriano, e ele usava as mesmas argumentações. Dizia que o Papa era Deus, que os católicos chamavam o nosso Deus o Papa, esse tipo de coisa, né? Afirmando que tal concílio disse isso, que tal documento diz isso, não sei o que o Papa é uma espécie de Deus, não sei o que. E aí, baseado nessa fraude, eles começam a fazer uma mistura, uma mescla, dizendo que isso está na origem da infalibilidade papal. Ou seja, quer dizer, infalibilidade papal não torna um Papa Deus. Infalibilidade papal implica o quê? Que dentro da assistência do Espírito Santo, o Papa, nas questões de fé e moral, ele é infalível. Pelo quê? Pelo fato de ele usar a cátedra de Pedro. Pedro, conforme está escrito em Mateus 16:19, tinha o poder de ligar e desligar. Se ele tinha esse poder de ligar e desligar, esse poder é divino. Esse poder foi transferido para ele. Esse poder de quê? De tirar a chave da porta do céu. Essa é a mensagem cristã, essencial. Mas veja, quando um Papa declara a infalibilidade papal, declara dentro do ensino da igreja, ele não declara nada que seja contrário à igreja. Ele declara algo que muitas vezes está dentro de uma controvérsia nos próprios dogmas da igreja. Então, não é infalibilidade papal, não é um Papa acordando de pijama e escrevendo assim, pronto, inventei um dogma e todo católico tem que acreditar. Isso não existe. O que existe é o seguinte, existem fatos controversos na doutrina católica, controversos entre aspas, são fatos que são discutidos dentro da igreja no aspecto do dogma, e para encerrar a questão pelo fato de ele ter essa autoridade, e pelo fato de ele pertencer dentro da comunhão de cristãos, imbuído do Espírito Santo, ele chega e põe em termo a questão. Olha, segundo a inspiração que eu tive, por obra do Espírito Santo, e de acordo com aquilo que a igreja já discutiu, isso aqui está formalizado como dogma. Como, aliás, se a gente analisar bem, se o Papa é infalível nesses aspectos de fé e moral, e só em fé e moral, os concílios da igreja também gozam de infalibilidade. Por exemplo, quando o concílio da igreja reuniu e disse assim, esses evangelhos aqui são autênticos e esses evangelhos aqui são falsos, ele gozou de infalibilidade. Cristo disse que assistiria sua igreja até o final dos tempos. A igreja, através disso... E detalhe, quando ela fala isso, ela não fala de forma gratuita. Ela não diz assim, olha, eu gosto de infalibilidade porque eu sou fodão, pedi somente a ajuda do Espírito Santo. Não, não é só isso. Ele pede a ajuda do Espírito Santo, mas ele também tem a sua base material para isso. Quando a igreja determinou quais evangelhos eram canônicos e não, ela analisou todo o aspecto da tradição. Então não foi uma coisa gratuita. Não foi uma coisa assim, olha, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Não, não foi isso. Isso é coisa de protestante. Protestante faz isso. Católico não faz isso. Católico valoriza muito a questão da razão. Valoriza muito a questão da verdade. E não é somente uma coisa gratuita, não uma coisa voluntarista. Esqueçam isso. Isso não é a Igreja Católica. Então foi isso que aconteceu. E aí, claro, os adventistas, como também demais outras seitas evangélicas, fazem esse jogo sujo. Afirmam que a igreja adora o Papa como Deus, que os católicos são idólatras. Claro, você precisa criar uma caricatura. E claro, também a igreja matou 68 milhões de pessoas, matou mais do que Hitler e Stalin. Foi um genocídio completo que até hoje você vê que a Europa está completamente despovoada, não existe mais ninguém, porque não sobrou ninguém do século XVI para cá. Né? Então veja os delírios de consciência desse povo. Então nem preciso afirmar mais nada. Não, mensagem aos católicos: não caio nessa farsa. Quando um sujeito começa a ficar fazendo citação de santo X, santo Y ou encíclica papal, você pode ter certeza que ele conhece muito menos do que você deveria conhecer. Porque esse pessoal não conhece nada, esse pessoal é tudo trapaceiro. Esse pessoal não sabe nada da igreja. Ele só pega realmente católico de BGE. Católico de BGE é um bicho besta, né? Um bicho besta, acredita em tudo. Vira espírita, vira sei lá o que, vira adventista. Uma vez eu tava vendo uma bobinha dessa adventista desse dia falando pra mim, porque os católicos não seguem a Bíblia. Ou seja, ela mesmo se acha autoridade da Bíblia, né? E é aquele tipo de católico que nunca leu um catecismo. Não sabe, ia pra igreja de uma forma mecânica, ia pra igreja simplesmente não entendendo absolutamente nada.
E nesse ponto nós podemos dizer que é um pouco responsabilidade nossa, porque nós católicos, nós negligenciamos o fato de a gente ensinar sobre não somente aquilo que a igreja pensa, como combater os erros de outras seitas. E é isso aqui que eu e que muitas outras pessoas fazem. Nós temos que combater os erros das seitas. Nós temos que falar para os adventistas assim, vocês estão errados por causa disso, disso e aquilo. E os caras ficam ofendidinhos. Você não respeita a liberdade religiosa. Você não respeita isso e aquilo. E vocês respeitam? Claro, a igreja católica não tem direito de falar, né? Só vocês, né? Então é isso, meus amigos. Então não tem mais nada a falar.